E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor de História aqui do Parabólica. Hoje a gente vai falar sobre o expurgo intelectual da sociedade nazista. O que significa isso? O quanto que a vida acadêmica, a vida intelectual foi perseguida dentro do Terceiro Reich, ou Terceiro Império Alemão nazista, certo? O Terceiro Reich foi de 1933, né, com a ascensão de Hitler ao poder, de Adolf Hitler, e foi até 1945. E perseguir os membros, né, os caras que levam a pesquisa à frente, é uma das estratégias de todo o regime ditatorial, porque a pesquisa ela deve influenciar como que essa sociedade ela vai ser moldada e ter uma influência grande na educação. Lógico que se o nazismo está tentando trazer algo novo para aquela sociedade, eles vão sim perseguir todos aqueles que pensam numa linha intelectual diferente deles. Ou perseguir, tentar trocar essa linha intelectual, ou simplesmente banir. Essa é a ideia, certo? Então eu vou passar algumas informações para vocês, eu vou falar mais ou menos o que foi acontecendo durante esse período para a gente fazer nessas análises. Lembrando que esse vídeo está dentro de uma série que a gente fala sobre a história do nazismo, onde a gente já falou sobre cultura dentro do nazismo, a agitação e propaganda nazista, religião no nazismo, como é que funcionava. Você sabia, por exemplo, que grande parte dos alemães eles eram protestantes por uma tradição luterana, por exemplo? Porque tem gente que acha que eles eram católicos, a maioria eram protestantes, se criou uma nova ideia de religião. Pois é, eu vou deixar a playlist aqui no card para vocês, né, acessarem, para quem ainda não conhece, está chegando agora no canal. Então os intelectuais, voltando ao assunto, os intelectuais geralmente eles eram bem perseguidos aí pelos nazistas. Porque buscava-se uma ideia de que a intelectualidade era menos importante para uma sociedade que estava tentando se militarizar. Então, por exemplo, os camisas pardas, que era uma divisão dentro ali de forças do nazismo, que existia antes mesmo do nazismo chegar ao poder, os camisas pardas, eles definiam, por exemplo, que o serviço militar deveria ser muito mais importante do que um desenvolvimento intelectual, do que pesquisas, por exemplo. Isso chegou a se concretizar em 1934, quando o Heinrich Himmler, né, que vai ser um dos líderes aí da SS alemã, eles vão definir que todo sujeito, todo jovem que conseguir ingressar na universidade, ele tem que obrigatoriamente passar por 6 meses de serviço militar, minimamente 6 meses de serviço militar, antes de entrar na universidade. Porque se valoriza muito mais, lembre-se, uma sociedade militarizada do que intelectualizada nesse sentido. E por exemplo, isso em 1934. Em 1939 a coisa foi ficando mais séria. Em 39 a gente está chegando inclusive perto entrando na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, perdoem. E aí a Alemanha começou a passar por uma crise agrária, porque se investia muito mais em armamento bélico do que qualquer outra coisa. E aí o Himmler ele definiu, por exemplo, que 25 mil jovens que estavam entrando em universidade, nas suas primeiras férias, deveriam prestar serviços agrários, de colheita, para a Alemanha, para poder ajudar na colheita, mas era obrigatório isso que acontecia. Bom, na vida acadêmica, a situação foi ficando cada vez mais difícil, né, para os professores e pesquisadores. Então, por exemplo, eles eram toda hora sendo criticados pelos jovens que aderiam ao pensamento, à linha de raciocínio da supremacia ariana nazista. Então, por exemplo, você tinha no ensino secundário lá a juventude hitlerista, que já faziam críticas aos professores secundaristas, e no ramo universitário nós tínhamos a Liga dos Estudantes, né, nazistas, que sempre quando você tinha alguma assembleia entre estudantes, professores, sobre a vida acadêmica, os professores eram menosprezados, eles eram criticados, eles eram vaiados, né, apontavam o dedo na cara deles, porque muitos intelectuais ainda não queriam aderir forçadamente à linha de raciocínio nazista, né, de como que seria a pesquisa, de como que seria
à educação. Então, é um processo conturbado que a gente está vivendo. E como que seria essa linha de pensamento nazista que esses professores eles não estão querendo aderir? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, as disciplinas que eram mais perseguidas inicialmente, o que a gente sabe que é assim também, no processo ditatorial no Brasil também, de 64 foi assim também, seriam as linhas das humanidades. Então o pessoal do direito era muito vigiado, muito perseguido, o pessoal da história, o pessoal da geografia. Eles queriam muito mais valorizar uma história, por exemplo, eu falo muito no meu caso que eu sou professor de história, valorizar muito mais uma história que agregasse a formação de um Estado forte, totalitário, nazista e ariano, do que uma pesquisa científica séria. Então, por exemplo, os professores eles eram obrigados a seguir essa linha de raciocínio, ao ponto de afirmar que Carlos Magno, que foi imperador do Sacro Império Romano Germânico, chamar Carlos Magno de alemão. Isso é um anacronismo, porque não existia Alemanha nos tempos de Carlos Magno. Só para explicar rapidamente aqui para vocês, a gente tem vídeo falando sobre as origens do Terceiro Reich. O Terceiro Reich significa Terceiro Império Alemão. Para ter Terceiro Império Alemão, logicamente, então você tinha que ter 2 impérios anteriores. O segundo império seria o império da formação da Alemanha, que durou da formação da Alemanha de 1871 até o final da Primeira Guerra Mundial, 1918, onde o grande chanceler, o grande nome, foi o fundador da Alemanha, que é o Otto von Bismarck, ex-chanceler prussiano e agora chanceler do Império Alemão. Foi destruído depois da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha virou uma república, a República de Weimar, e depois o nazismo entrou e refundou o Reich agora na sua terceira versão. E o primeiro Reich seria durante a Idade Média, que são os povos saxões que viviam, que era o Sacro Império Romano Germânico. Eram vários impérios, vários reinos que formavam ali nas proximidades do que hoje é a Alemanha. E ali você vai ter o seu grande imperador, talvez o grande nome, que é Carlos Magno. Mas o Sacro Império não era um Estado nacional, eram vários reinos, né, que você tinha um imperador para esses vários reinos. Então, dizer que Carlos Magno era alemão é um anacronismo, porque não existia a Alemanha enquanto Estado nacional. Então, valorizava-se muito mais, olha só, a formação de uma identidade nacional alemã do que, bati no microfone aqui, do que uma pesquisa acadêmica séria. Então, por exemplo, na geografia, vamos passar para a geografia, dando exemplos para vocês. Na geografia, o pessoal era perseguido da mesma forma, porque você tinha o professor pesquisador, ele tinha que entender a geografia dentro do conceito de espaço vital, né, germânico, que seria aquele espaço que o Hitler dizia que engloba onde estiverem, né, onde estiver vivendo pessoas aí germânicas, saxônicas, né, alemãs ou arianas, então aquilo sim era o verdadeiro território alemão. Então, por exemplo, a geografia, eles colocavam, você tinha obrigatoriamente que colocar territórios que os alemães queriam conquistar, que diziam que historicamente deveriam pertencer a eles, como território alemão. Então, por exemplo, ultrapassando as fronteiras, né, as fronteiras geográficas evidentes na época. Então, por exemplo, Tchecoslováquia, Polônia, parte do mundo eslavo, a Áustria. Então, você tinha que definir aquilo geograficamente, basicamente ignorar as fronteiras políticas estabelecidas inclusive pelo Tratado de Versalhes. Então, os membros, né, os pesquisadores e professores universitários, principalmente de humanidades, eles eram totalmente vigiados para saber se eles estavam contando uma história que eles julgavam ser correta. Essa era a ideia, isso que é o expurgo. E se você não andasse na linha, inicialmente você era vigiado, perseguido, hostilizado por grupos de estudantes que seguiam a linha do pensamento nazista, mais para frente você era demitido, e se você tivesse professores nas universidades, pesquisadores que fossem judeus, inicialmente eram perseguidos,
demitidos, e mais para frente a gente sabe da triste história com que os judeus foram levados, né? Foram levados para campos de concentração, foram escravizados e depois para campos de extermínio. Durante a República de Weimar, o número de estudantes universitários era de 104 mil. Era de 104 mil estudantes universitários, mais ou menos durante a República de Weimar. Depois da Primeira Guerra Mundial, o número foi crescendo. Lembrando que a Alemanha ela foi destruída na Primeira Guerra Mundial, então esse número foi crescente. Quando o nazismo chega ao poder, o número de estudantes universitários reduziu drasticamente, ao ponto de que durante a República de Weimar era 104 mil, no final da República de Weimar, logo no início do governo nazista, em 1933, o número de estudantes universitários tinha caído para 41 mil, porque é o que eu falei para vocês, valoriza-se mais o serviço militar do que a pesquisa acadêmica, do que o compromisso, né, com a ciência. Essa é a ideia. As mulheres, elas sofreram muito nisso também, porque as mulheres elas passaram a ser meio que obrigadas a deixar de lado a sua vida acadêmica. Para vocês terem noção, em 1934 foi criada uma lei, né, de combate à superlotação nas universidades e instituições de ensino superior, que eles diziam que estavam superlotadas, né, a pessoa estava tendo muito acesso na universidade. Foi criada uma lei para reduzir. Então, as mulheres que saíam no ginásio, que eram liberadas para poder estudar nas universidades, o número de mulheres não poderia ser 10% maior do que o número de homens, caso elas estivessem tendo mais visibilidade, tendo mais acesso à universidade. Então eles estavam tentando controlar e eles tiravam principalmente as mulheres. Isso foi piorando com o tempo, que em 1937 o Ministério da Educação, por exemplo, aboliu de vez o ginásio para as mulheres, o ensino secundário para as mulheres. As mulheres, elas dentro do ginásio, ela foi reduzindo, chegou a um ponto, por exemplo, de que era proibido ensinar latim para as mulheres. Para você que não sabe ainda, nesse processo de construção do nazismo, o latim ele era uma disciplina fundamental para o acesso à universidade. Você tinha que fazer uma prova de latim para entrar. As mulheres elas pararam de estudar latim e eles começaram depois a proibir, acabar com o ginásio das mulheres, ter escola só para homens, escola secundária só para homens, e as mulheres elas passaram a ter uma educação doméstica. Então eles estão tentando reduzir as universidades dentro dessa proposta nazista, dizendo que é mais importante o militarismo do que a intelectualidade. Os cursos mais afetados, como eu falei para vocês, foram de humanidades. E um dos cursos que conseguiu ainda manter uma base foi o curso de medicina, porque o nazismo identificava, por exemplo, que a medicina era importante para ajudar no processo de seleção étnica do nazismo, né? Então, os cursos de medicina eles eram bem ofertados na Alemanha nazista. Primeiro que para entrar era muito difícil, eles acreditavam que o médico deveria ter uma capacidade mental muito alta, que apenas um grande ariano poderia ter, né? E os médicos, eles eram, né, durante o processo de sua formação, eles eram ensinados de como prosseguir dentro de uma sociedade nazista. Eles aprendiam como identificar quem eram judeus olhando, né, só na aparência, e quem não eram judeus. Então a medicina ela teve um pouco maior de grau de importância do que outras disciplinas na Alemanha nazista. Agora, nenhuma das disciplinas de ciências foram mais afetadas significativamente como foi a física. Por que eu estou falando isso? Tinha um físico que era aposentado, foi aposentado durante a República de Weimar, que é o Philipp Leonhard, que era já um idoso aposentado na República de Weimar, mas que ele era muito carismático e tinha muito nome dentro da academia alemã. E ele começou a seguir a linha de raciocínio, o pensamento da supremacia ariana, nazista, e ele já era um cara muito rancoroso, mas muito rancoroso mesmo. Ele tinha rancor, inclusive, de um aluno dele, que era o Wilhelm Röntgen, que havia descoberto aí o raio-x. Os nomes, para mim, ficam mais difíceis, porque você é da física, aí vocês podem me corrigir aí na tradução, não tem importância, que deve ter já estudado isso. O aluno dele havia descoberto o raio-x, e então ele já tinha rancor, né? Eles diziam que ele foi vencido por um aluno. E ele também já tinha um rancor, né? Ele era nacionalista e tinha um rancor, por exemplo, pelos britânicos. Ele tinha rancor por um outro físico
físico importante, que era o J.J. Thomson, né, que havia estabelecido a natureza dos raios catódicos, né? Então ele era um cara extremamente rancoroso, ele odiava todos aqueles por uma questão primeiro pessoal, né? Por que você conseguiu isso ou não? Nesse caso do J.J. Thomson, ele dizia que o J.J. Thomson tinha roubado parte das pesquisas dele, que era para ele ter feito, né, esse grande avanço aí na física, e não foi, porque o J.J. Thomson roubou. Então ele já fazia uma promoção anti-Inglaterra, anti-Grã-Bretanha, né, dentro da sociedade nazista. E o bicho já estava pegando para ele, porque em 1919 a teoria geral da relatividade do Albert Einstein tinha sido empiricamente validada. E ele acusava o Einstein de ser um materialista judeu. O materialismo, né? O materialismo no sentido de dizer que o materialismo bem próximo do que seria o marxismo, né? Então, por exemplo, no sentido de que acreditar, né? O Marx foi um filósofo materialista, no sentido que eu já expliquei, tem um vídeo aqui, inclusive deixar no card aqui para vocês, que o materialismo trabalha com a ideia que as relações, né, de produção, elas são relações materiais, o que movem essa sociedade. Eu explico tudo isso na nossa videoaula sobre Marx, sobre estrutura e superestrutura. E também tem a famosa acusação de que Marx era judeu, né? Se você pegar para ler, por exemplo, o Mein Kampf, ele fala o tempo todo, o Hitler está o tempo todo, que é o livro do Hitler, né? O Minha Luta do Hitler, ele fala o tempo todo, ele está toda hora colocando Marx e judeus na mesma moeda, falando que marxismo é a pior coisa do mundo. Tem gente que acha que ele não falou isso. É só ler o Mein Kampf que você vai ver isso. Marxismo é a pior coisa do mundo e marxismo judeu ainda... pior coisa, aí é uma catástrofe total. Então os nazistas, eles querem acabar com isso. E aí o Philip Leonard, ele tentava, né, sempre colocar, é judeu, é materialista, tá ligado a Marx, aquela coisa toda. Em 1937, ele escreveu aí um texto aí em 4 volumes, né, o Philip Leonard escreveu em 4 volumes um texto falando sobre as novas leis da física, né? Que seria, ele estava criando, na verdade, uma física ariana, que desprezaria toda a teoria geral da relatividade, que seria agora a nova tônica para a pesquisa acadêmica, a pesquisa científica em física dentro das universidades alemãs, e que seria justamente ao contrário das teorias da teoria da relatividade, julgando que Einstein estava totalmente errado, julgando que Einstein, na verdade, agiu politicamente, que ele era um materialista judeu, aquela coisa toda. Então, reparem que a academia, ela sofre um processo que vai desde os estudantes julgando, apontando o dedo na cara de professores e pesquisadores, até a troca do currículo. O resultado disso tudo foi catastrófico. Por quê? Porque a Alemanha, cada vez menos, por conta de seguir uma linha de raciocínio muito mais pensando no seu ponto de vista e fora da pesquisa, a Alemanha, as academias alemãs, as universidades foram cada vez menos sendo convidadas para participar de congressos e conferências internacionais, saíram do jogo de fato da ciência ao longo do tempo, porque se valorizava muito mais a questão militar. Uma frase que se dizia muito na época, que eles falavam isso com muito orgulho, é: erudição não é mais necessária. Então, assim, a pesquisa científica que não vise, por exemplo, o militarismo, não é mais necessária para os alemães, não é mais importante. Para eles isso era coisa de marxismo judeu, né? Enfim. Bom, gente, deu para entender mais ou menos como que funcionam dentro de um processo totalitário, um processo ditatorial, como é que eles vão transformando em todos os aspectos a sociedade, de religião à ciência, à cultura acadêmica. Estão vendo como é que funciona? Enfim, isso é muito triste, você acaba perdendo o compromisso com a pesquisa, o compromisso com a ciência, em prol de uma questão ideológica de construção de uma identidade nacional totalitária, de supremacia, nesse caso aí, né? Eu vou ficando por aqui, foi um grande prazer estar aqui com você. Enorme beijo, hein? Fui!